Olá, então aí para finalizarmos aí essa questão de ética e moral, para termos uma visão mais completa disso, nós vamos refletir aí sobre algumas situações onde a ética está presente. Então nós percebemos aí que a ética é sempre aquela violação do código moral. Então nós temos o código moral é aquilo que está escrito, aquilo que está acordado, aquilo que foi, produzido pela sociedade como algo bom, justo, valioso, algo que é bom para a sociedade daquele momento da história. É importante perceber sempre isso, que naquele momento da história aquilo era bom, justo e valioso, né? Hoje pode não ser mais, hoje pode ser até antiético. Então é preciso sempre perceber essa condição histórica, esse contexto histórico da moral, para que aí nós possamos perceber a ética. Então, se naquele momento aquilo era dado por aquele grupo que acordou aquilo como bom, justo e valioso, aquilo se constituía uma regra moral. E toda vez que alguém veio a violar aquilo que estava escrito naquele acordo, ele então fez uma inferência ética negativa, ou seja, ele foi antiético. Então é preciso compreender isso. Nós não somos obrigados a acordar nada com ninguém, mas uma vez acordado, por ética nós somos obrigados a cumprir. Então é preciso perceber isso, né? Você vai se formar numa determinada profissão, faz lá um juramento do código de ética, coisa mais maravilhosa, e no outro dia você está produzindo completamente o contrário. Então é preciso prestar atenção nisso. Isso nos torna antiéticos, né? Então é preciso prestar atenção às regras morais que nós aceitamos, às quais nós estamos sujeitos às vezes por imposição da maioria, e nós temos que ter um proceder ético respeitando esta condição. Então vamos ver aí alguns aspectos da ética para nós complementarmos aí essa nossa discussão sobre ética e moral. Vamos lá. Então vamos aí ler esses trechos, né, de conteúdo ético. Aí no artigo 6º, o médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício. Jamais utilizará seus conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser humano ou para acobertar tentativa contra a sua dignidade e integridade. Então esse texto aí está presente no Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina. Depois, a educação ética e moral deve ajudar na análise crítica da realidade cotidiana e das normas sociomorais vigentes, de modo que contribua para idealizar formas mais justas e adequadas de convivência. Então, Araújo aí, no seu livro Ética e Cidadania, né, construindo valores na escola e na sociedade, nos aponta essa questão ética aí. Depois, o mesmo Araújo vai dizer: o ser humano vive em sociedade, convive com outros seres humanos e, portanto, cabe-lhe pensar e responder a seguinte pergunta: como devo agir perante os outros? Trata-se de uma pergunta fácil de ser formulada, mas difícil de ser respondida. Ora, esta é a questão central da moral e da ética. Então, como nós já havíamos falado, né, ele coloca aí os pontos centrais da moral e da ética, né? Essas questões de que eu não sou obrigado a acatar a regra, mas uma vez acatando a regra, eu sou obrigado a cumprir com a regra, né? E toda vez que eu não cumpro a regra moral, eu entro na inferência ética, ou seja, eu tenho um agir antiético. Então é preciso tomar muito cuidado com essas questões, porque as questões morais, elas não dependem exclusivamente de nós. Elas dependem do conjunto, do contexto, né, socio-moral, aí onde eu estou inserido. Então, a minha sociedade, o local onde eu nasci, né, a minha cidade, o meu grupo, o meu estado, o meu país, tudo isso influencia na minha condição moral, minha religião, né, minha condição política, meu entendimento político, tudo isso vai influenciar a minha condição moral, porque a partir disso eu vou querer que certas regras existam e eu vou querer que outras regras, né, deixassem de existir. Só que essas regras que eu quero que deixem de existir são regras que talvez beneficiam a maior parte daquele conjunto onde eu vivo. Então eu tenho que ter muita
perspicácia e muita, visão do conjunto. Porque eu não posso querer que as regras morais, as leis, beneficiem apenas a mim, aos meus parentes, aos meus amigos e prejudiquem a maioria. Então eu tenho que viver, às vezes, em condições de regras morais que eu mesmo não faria, mas eu sou obrigado a conviver com aquela regra moral para o bem comum. E daí vem a condição ética toda que nós temos que pensar. Então, a partir desses 3 trechos aí que nós lemos, procure fazer uma reflexão numa folha do seu caderno aí, como você entende esses 3 momentos. Esses 3 momentos estão presentes, eles são verdadeiros, acontece aí essas coisas que estão colocadas aí nesses 3 momentos, ou a ética aí está muito aquém da moral, né? Nós temos aí as regras morais escritas, nós temos aí o conteúdo moral, mas o conteúdo ético está deixando a desejar. Faça sua análise então numa folha do seu caderno. Vamos aí então para o segundo tema da nossa aula de hoje, autonomia e liberdade. Então nós já falamos diversas vezes em sala de aula, eu tenho conversado muito com vocês sobre essa questão, da etimologia de algumas palavras, anomia, heteronomia, autonomia. E autonomia nós já vimos que auto vem do grego em si. Então auto significa em si, ou seja, aquele que tem em si mesmo. E nomia vem do grego nomos, norma ou lei. Então, autonomia seria aquele que tem a lei em si mesmo, aquele que aceita a lei, aquele que compreende que a lei ela está posta para o bem da maioria e não apenas para o bem dele mesmo, para o bem comum e não para o progresso único. Eu não faço uma lei para que eu progrida e os outros regridam. Eu faço uma lei para que o bem comum possa progredir de modo amplo e conjunto. Então, ser autônomo é compreender que essa lei que existe, essa regra ética, que vem de uma regra moral, ela é algo que é bom para todos, para o conjunto da sociedade. E liberdade é justamente seguir dentro dessa lei, das margens dessa lei, que eu entendo como boa para a sociedade. Mas vamos ver um pouco mais aí sobre autonomia e liberdade. Uma vida baseada, fundada em códigos normativos, tem espaço para a liberdade? Existe a liberdade? O que é autonomia? A existência de limites significa ausência de liberdade? Essas perguntas por si só, já são suficientes para que nós possamos ter aí um ponto de partida para o desenvolvimento do tema autonomia e liberdade. Mas antes, nós precisamos compreender efetivamente o que significa cada conceito desse. Então pesquise o significado de liberdade, autonomia e solidariedade e registre aí no seu caderno com as suas palavras, ou seja, aquilo que você conseguiu entender desses conceitos, O que realmente para você é a liberdade, o que é a autonomia e o que é a solidariedade, para que nós possamos então continuar a nossa discussão aí e o nosso caminho dentro da filosofia. Boa pesquisa para você, boa redação aí, até a próxima aula.